Bom dia. Quero saudar a todos vocês, de modo especial a direção da GEPTEA, na pessoa do nosso presidente, o professor Fritz. Sei que é uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Agradecer o convite e dizer que, como já foi mencionado pelos que me antecederam, é um momento bastante importante. Também é meu primeiro encontro presencial desde que entramos na pandemia, e que ele possa nos revitalizar nos nossos desafios, principalmente no campo da educação, nesse período que temos pela frente. Quero saudar também o professor Frederico, superintendente, a Raquel, a Sônia, dizer da importância da nossa SUEPRO, que está completando agora em novembro 23 anos, nós conversávamos, e a SUEPRO que, por todos os governos que passaram, inclusive porque eu fiz parte como segundo superintendente, sempre é um setor não bem compreendido dentro da estrutura da Secretaria de Educação, às vezes nem sempre apoiado, falando aqui de forma geral. Mas é um instrumento fundamental de sustentação e desenvolvimento de políticas públicas de educação profissional e também de educação no campo das escolas do campo, escolas agrícolas. Por isso que, Frederico, prepare aí os 25 anos para que a gente possa, Heitor, também reafirmar a importância estratégica. Foi para isso que ela foi criada, para coordenar, se a gente pegar a lei lá, coordenar a política estadual de educação profissional, incluindo todos os segmentos, público, privado, dentro dessa perspectiva de articular. Bem como o Fritz e colegas, a GEPTEA, enquanto uma organização, também ela cumpre um papel social fundamental na sua história, na nossa história e no momento político brasileiro. A sustentação, vamos chamar assim, da democracia e da política não se dá só pelo executivo, legislativo e judiciário. Se dá pela sociedade, pelas organizações da sociedade. Vocês viram que os indicadores de democracia nossos, eles se fragilizaram, e quem ajuda a sustentar são instituições sociais e educacionais como a GEPTEA. Por isso, também, vida longa e boa luta para nós. Tá? Bem, eu fui apresentado, eu só queria dizer que eu não estou falando aqui pelo conselho, estou falando aqui como professor. Eu fui 14 anos professor da rede estadual e estou agora 19 anos professor da Universidade de Fevale. No período que eu estive na SUEPRO, eu era professor concursado da rede estadual. E aí fui desafiado aqui a falar sobre esse tema aqui, que eu apenas fiz uma pequena ampliação aqui, porque temos também no campo aí dos desdobramentos da BNCC algumas normas que saíram este ano, inclusive, para a educação profissional, normas nacionais, e neste momento, inclusive, o CNE está discutindo outras normas que eu vou mencionar logo na sequência. Tá? Eu prometo falar no máximo até as 11h30, para que a gente possa fazer um debate depois. Eu vou aqui levantar as questões, porque esse é um tema muito amplo. Eu não sei o quanto que vocês estão aprofundando a discussão nas escolas, mas eu vou aqui levantar as questões que nos preocupam, a mim pessoalmente, enquanto professor, enquanto pesquisador. Mesmo estando hoje numa universidade comunitária, eu continuo sempre muito preocupado e comprometido com a educação pública no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. E aqui não vou falar de nenhum governo especificamente, nem do atual, nem dos anteriores, mas um pouco essa análise que se faz em torno das políticas públicas, principalmente no ensino médio. Bem, eu quero começar. Nós existimos como educadores, escolas e governos, e as reformas em função dos jovens. Quero começar aqui lembrando que o Brasil ainda está na chamada onda jovem. Nós temos 50 milhões de jovens a partir de 14, 15 anos. Segundo o IPEA, 14
15 a 17 é jovem adolescente, depois jovem adulto. Então, até pelo menos ano que vem, 2023, o Brasil ainda surfa tendo essa riqueza fenomenal que são os jovens no Brasil. O Rio Grande do Sul já está na parte descendente, porque nós já temos menos jovens do que adultos e idosos. Então já estamos na curva decrescente, porém ainda temos muitos jovens. E os jovens, principalmente adultos, a grande maioria no estado não completou o ensino médio. Continua não completando. Talvez aí esteja uma hipótese para responder porque o Rio Grande do Sul tem decaído em outros indicadores. Mas nós estamos falando disso. É para isso que as reformas se anunciaram e se anunciam, e cada governo faz as suas propostas. Estudos recentes, vários, e tem inúmeros, eu não vou aqui ficar nominando por uma questão de tempo, apontam que os jovens atualmente, inclusive os que estão terminando o ensino fundamental, jovem e adolescente, eles têm 4 grandes preocupações. Isso aqui é resultado de vários observatórios da juventude. Principal preocupação dos jovens hoje, durante a pandemia, inclusive, é a questão do trabalho. Inserção no trabalho, inserção no mundo profissional e as perspectivas, principalmente, do seu futuro em relação ao trabalho. A segunda é com a educação, propriamente dita. Que educação, para que educação, ter acesso à educação. O Frederico aqui mencionou os impactos, por exemplo, da exclusão. Terceiro é uma vida mais segura, aí entra dentro da segurança pública, mas principalmente a questão da saúde pública, a saúde emocional, que foi colocado aqui, que impactou e muito os jovens. E o quarto elemento seria a questão do acesso à cultura, a possibilidade de expressão, de autoestima, porém, a dificuldade com o mundo do trabalho é a preocupação central. Ex-presidente da Finlândia, o Martin, ele levantou esta questão aqui, que é um desafio mundial, não é só brasileiro, não é só gaúcho. Isso aqui já fazem uns 8, 10 anos, mas não mudou esse cenário, pelo contrário, ele agravou-se. Ontem, inclusive, eu recebi um gráfico com desemprego no mundo, entre os 4 países que têm mais desempregado no mundo, está Espanha, Grécia e Brasil. O Brasil é o 4. Acho que Costa Rica é o primeiro. Ele dizia o seguinte, nos próximos anos, cerca de 1,2 bilhões de jovens entrarão no mercado de trabalho. Só que o máximo que esse mercado vai incorporar serão 300 milhões. E o que é fazer dos outros 900? Nós sabemos que o desemprego mundial ali no Brasil está muito alto. Tá? E o principal, eu vou usar essa expressão, vítimas são os jovens. Os jovens estão sendo os mais impactados pelo desemprego, pela redução de renda, pela informalidade. Só pegar os estudos FGV Social, IPEA, IBGE, os dados são esses. Não vou aqui trazê-los porque não há tempo e não é o foco. Mas essa é uma preocupação. Não há emprego para essa juventude no mundo e no Brasil. E a questão de pensar políticas de emprego, renda, é algo que tem que nos mover enquanto instituições educadores. Aqui, rapidamente, alguns números da educação brasileira, só quero chamar a atenção. É o atual cenário, né? Temos em torno de 56 milhões de estudantes da educação infantil após graduação. Mas vocês percebam que o número de escolas, esse material todo depois fica à disposição para vocês, pode passar para as escolas. Quero chamar a atenção aqui, ensino fundamental, anos finais, 12 milhões. Quando vai para o ensino médio, já são 7,5 milhões, olha a queda. E no ensino técnico, 1.900.000. Se a gente pegar o número, partindo dos 50 milhões de jovens, tendo apenas 7 milhões e meio no ensino médio, já é uma crise no ensino médio estrutural. E o técnico também não representa esse universo que a gente... Mas eu quero trazer isso. Temos 2,6 milhões de educadores no Brasil que precisam também ser mais ouvidos e respeitados. Nessa introdução, ainda um pouquinho sobre a questão
do que está se denominando hoje uma crise mundial de civilização e na educação. Trago aqui o Edgar Morin, que vocês já viram falar, ele acabou de completar 100 anos, está vivo, grande literário francês. Ele diz que, enfim, estamos num mundo de incertezas, e isso tem que fazer parte do nosso cenário educacional. E ele diz que nós estamos vivendo uma crise que não é só econômica, ele diz que é uma crise de civilização das relações humanas, é uma crise de mentalidades, uma crise de humanidade. E ele diz, o papel da educação é ajudar os alunos, estudantes, a enfrentar os problemas de vida. E isso os afeta. Por isso que eles estão lá preocupados com trabalho, com educação e com saúde. Martha Nussbaum é uma grande pensadora das humanidades da Universidade de Chicago, que eu gosto muito e recomendo. Está sendo bastante estudada o impacto do pensamento dela na educação, e ela diz que existe também essa crise, ó. Ela diz que há uma crise global, mas ela diz, refiro-me a uma crise da educação. Então, segunda grande pensadora, francesa, americano. Gosto muito desse italiano aqui, Nuccio Ordini. Ele tem um livro muito extraordinário, entre vários, esteve em Porto Alegre, sobre a utilidade do inútil. Isso que alguns estão considerando hoje como inútil no currículo. Ele diz que também vivemos uma ditadura do mercado, onde tudo que se ensina tem que ter um valor utilitarista, tá? De sucesso, de prosperidade. E ele diz que isso nós estamos enganando os jovens. Tá? Ele diz, muitos jovens não escolhem a universidade ou a escola com base nas suas paixões. Todos dizem a eles, isso da família até nós educadores, escolha a faculdade ou o curso técnico que vai lhe dar ganhar dinheiro. E a frase que ele usa é assim que estamos corrompendo os jovens. Porque muitos ganham dinheiro, têm dinheiro, e a gente sabe que suicídio entre jovens, inclusive da classe média alta, é muito grande também. Antônio Nova, mais recente agora na pandemia, também diz que esse mercado global da educação, ele quer tirar o máximo proveito dessa crise, inclusive a crise que estamos vivendo agora, sanitária. E ele propõe, esse mercado educacional, ele se ancora na lógica do solucionismo tecnológico. Agora o ensino híbrido, remoto, vai resolver todos os problemas da educação, cultura digital, professor tem que aderir a isso, estaremos resolvendo nossos problemas. Eu, como professor de filosofia, pergunto, será? Não estou dizendo que não, será? E consumismo pedagógico. Essa indústria aposta no digital, nas ofertas privadas, na produção de conteúdos, materiais e instrumentos de gestão para a educação pública. O Antônio Nova, além de ser uma grande referência mundial em educação, ele está na Unesco hoje como consultor para a área de educação a nível mundial. Conhece o Brasil mais do que nós. Por fim, Martha Nussbaum diz, olha, isso leva a uma crise das humanidades, inclusive na educação, na medida que se retira do ensino fundamental e médio as disciplinas das humanidades e artes, consideradas por administradores como enfeites inúteis. E para encerrar essa parte, ela lembra, precisamos resistir. Ao extinguir isso da formação básica, fundamental das nossas crianças, jovens e adolescentes, nós vamos estar colocando, inclusive, em risco o futuro da humanidade, das sociedades democráticas, porque isso fragiliza, inclusive, as relações democráticas em cada país e no mundo. Bom, esse é o cenário um pouco que eu queria colocar de onde a gente precisa, sempre que falar educação, pelo menos ter um ponto de partida. Tá? Vamos ver um pouco esse cenário da juventude e de crise, que é global, que é nacional e que também nos atinge, obviamente, onde nós estamos. Tá? Entrando então no item BNCC. Eu fiz questão de trazer aqui um conceito que está no próprio documento da BNCC. E depois eu quero fazer, obviamente, relações. Ele se vocês baixarem lá o documento da BNCC, Educação Básica, ele diz que é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens que
que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o Plano Nacional de Educação. Gostei muito de ver o superintendente fazendo relação hoje da sua política ali que ele coordena, sua na medida que você representa hoje, vinculando ao Plano Estadual de Educação. Pela primeira vez eu tenho visto um gestor público fazer isso no Estado. Desculpe dizer isso. Porque, geralmente, tanto a nível nacional, até estadual, a municipal, os planos estão, plano nacional, estadual e municipal estão na gaveta ou do secretário ou do prefeito, ou nem conhece. E eu quero dizer isso, que a BNCC comete um equívoco em relação a isso. Falar em BNCC, nós estamos falando, eu digo em BNCCs, não é uma. Nós já está em implementação a BNCC do Ensino Infantil Fundamental, desde 2020-2021, já estamos no segundo ano, e se eu só vou fazer uma pergunta, o que vocês sentiram no município que a BNCC do Infantil Fundamental já mudou? Ela foi planejada em 2019, não se tinha o cenário de pandemia, foi pensada para o presencial, começou a ser desenvolvida no virtual. Bom, não vamos avaliar aqui, mas a BNCC do Infantil Fundamental já está transcorrendo há 2 anos. O ensino médio, como foi dito, está iniciando agora, eu vou falar um pouquinho. Temos a BNCC, quando eu falo temos, porque são documentos aprovados pelo CNE e pelo Conselho Estadual de Educação, tá? Da Educação Infantil Fundamental, ensino médio, temos a BNCC Formação de Professores. Inclusive, está no momento agora no CNE uma discussão sobre parecer e resolução para a formação de professores de educação profissional, que já está seco o Fritz. E está em construção, bom, também temos agora uma legislação deste ano, novas diretrizes para a educação profissional tecnológica, está se falando em diretrizes para gestores escolares, diretores, e agora também diretrizes gerais para a educação híbrida. Então, tudo isso está ocorrendo em 2018, 19, 20, 21 e vai entrar 22. O que elas têm, de forma geral, entre si? Elas estão ali buscando esse alinhamento. Mesmo que estejam ocorrendo lá desde 2016, 2017 até agora, e vão entrar em 2020, todas as diretrizes, vamos chamar assim, as normatizações, elas estão buscando fazer um alinhamento sobre a BNCC, em torno da BNCC. E aí quero levantar na sequência uma questão para vocês. Por quê? Obviamente que um país, um estado, um município, uma escola, tem que ter sua política educacional, o seu projeto educacional, o seu sistema de ensino. E a BNCC, ela não é a política educacional, não é nem um sistema. Ela é um documento normativo sobre aprendizagens, focado na questão curricular. Porém, todas essas normatizações agora, inclusive as diretrizes gerais de educação híbrida que estão em discussão, e o parecer da formação de professores, remetem tudo ao alinhamento da BNCC. Não, acho que tem que alinhar. Uma coisa é alinhar, outra coisa é resumir ou restringir-se só à BNCC. Alinhamento tem que ter. Porém, a BNCC não representa o universo educacional brasileiro. Porque ela tem uma finalidade, que é o campo das aprendizagens e dos direitos das aprendizagens. Então, aqui eu levanto uma questão que eu acho bastante significativa. Também, o Brasil tem o que alguns chamam aqui as ideologias reformistas. Por ter 58 anos, chegando 59 agora, depois que a gente passa 50, a gente começa a contar a história, né? Eu estou desde 96 acompanhando o ensino médio e profissional, cada política, cada governo, e já é a terceira ou quarta reforma em 25 anos. Gente, isso que eu estou chamando de ideologia. Terceira ou quarta reforma em 25 anos. Desculpe, quando a gente compara com os outros países, a Finlândia faz revisão há 40 anos. Nós, olha, tivemos as reformas do Fernando Henrique, 8 anos, as reformas do Lula, e agora as reformas do Temer e Bolsonaro.
São 3 ciclos, 3 diretrizes diferentes. Estou levantando isso porque isso impacta nas escolas, impacta... E o Rio Grande do Sul, gente, tem estudo interessante, inclusive tem uma dissertação de mestrado que eu participei na URGS recente, que está no livro que eu escrevi, tem um artigo da Jaqueline Moll e de uma professora do Estado. Os últimos 4, eles analisam os últimos 3 governos, Ieda, Tarso e Sartori. E agora estão analisando o governo atual. No Rio Grande do Sul, os últimos 4 governos foram 4 políticas diferentes para o ensino médio. Então, cada um tem, e cada um descontinua do outro. Tá? E há estudos que demonstram como se deu essas rupturas aqui. Estou trazendo isso porque essa lógica de que cada um tem que reformar, e cada um acha que tem razão. Bom, isso leva ao que a gente sabe, né? Descumprimento. Primeiro, a descontinuidade. Eu estou insistindo nisso porque eu acho que esse é um problema nosso no Brasil, descontinuidade. Ao invés de cada governo aprimorar o que os outros fizeram, melhorar, troca tudo. Isso, inclusive, depois vou trazer aqui uma fala de uma cineasta que ela diz que esse é um dos problemas do Brasil. Eu concordo, é um problema do Rio Grande do Sul. Talvez aí seja um dos principais problemas do nosso ensino médio do Rio Grande do Sul. Bom descumprimento... Isso leva a uma desconstrução, desconstituição das políticas. Agora, o que mais eu quero destacar aqui, é o descumprimento dos planos. O Plano Nacional de Educação do Brasil. Primeiro se criticava que o Brasil não tinha gestão. O Brasil teve o primeiro PNE, 99 a 2010, 2001, 2010. Construímos o segundo PNE, aprovado pelo Congresso por todos os partidos, por unanimidade, 3 anos e meio foi discutido, foi sancionado em 2014, 2015 começou o descumprimento. Tem estudos, monitoramento do INEP, todas as metas estão sendo descumpridas. Ou seja, perceba, então, aquele discurso que era um problema de gestão, não, porque a gente organizou planos. E imediatamente os governos começaram a descumprir o plano, os seus próprios planos. Isso é uma questão também séria que corrobora a tese da descontinuidade. E aí, o que está hoje se analisando sobre a BNCC? Que a BNCC acaba se tornando o que se chama epicentro da educação. Ou centro. Tudo agora está girando em torno da BNCC. Parece que a BNCC virou a Política Nacional de Educação. Então, eu trouxe aqui alguns pensadores rapidamente. Jamil Coury, que é um grande legislador, foi do Conselho Nacional da Universidade de Minas Gerais, ele disse, nós temos que distinguir, em primeiro lugar, uma BNCC e esta BNCC. Uma coisa é você defender uma base. Ele diz, eu defendo. Eu também defendo uma base. Está prevista na EDB. Outra coisa é defender esta BNCC. E por quê? Esta BNCC começou em 2013. Já passou por 8 ministros. Quando ela foi aprovada, era a 3ª versão. E agora o que vai chegar nas escolas, gente, não é nem o que a BNCC. Tem muita coisa que não é o centro da BNCC. É um fragmento da BNCC. É uma parte. Cada um está elegendo uma parte da BNCC. Tá? Esses 2 professores da Universidade do ABC, a Base Nacional Comum Curricular nasce em falso, parcial, sem condições institucionais de implementação e sem legitimidade, capaz de assegurar a adesão genuína de educadores e gestores. Também o professor Cássio. Eis uma diferença importante entre a BNCC antes e depois do impeachment da Dilma. A base eclipsou o PNE. Ou seja, abandonou, acabou com o PNE, tornando-se a principal política educacional do governo Temer. E aqui não é uma crítica ao Temer. O fato é isso, o MEC, a partir de 2016, transforma a política nacional, ou a BNCC em política nacional. E isso que a gente tem que pensar. Não é o propósito nem dela. A política nacional é muito mais ampla, precisa ser mais ampla. Porém, esse alinhamento que eu mencionei, é se tornar o epicentro, tudo está girando a partir dela. Eu acho que isso que a gente tem que pensar como educadores. Eu acho ela super importante. Mas eu não acho ela o epicentro da educação brasileira.
Ela não foi pensada para isso, não foi estruturada. E a questão aqui, porque justamente se dá uma ruptura ao que estava se construindo da BNCC, e terceira versão da BNCC foi feita ignorando as duas anteriores, é um novo documento, é uma nova versão, e foi aprovada, está aí. Acho que a gente tem que conhecer essa história. Até porque agora eu estou ouvindo o discurso de dizer, mas isso começou em 2013. Sim, começou lá, só que agora o que está chegando já é bastante diferente. E não que aquilo esteja certo, não estava dizendo isso, tá? Bem, aqui tem uma análise que eu acho importante aqui, ó. Que essas reformas, elas respondem, então, ao ideal de centralização curricular dos grupos que a sustentam, ensejando o maior controle do trabalho pedagógico via materiais didáticos e avaliação em larga escola. É uma discussão que, no fim, a ideia era descentralizar e ela centraliza. Porém, o que mais me preocupa é o que vem na sequência. É uma política substancialmente mais barata do que as iniciativas de efetivação do trabalho, valorização do trabalho docente e da melhoria das condições materiais das escolas. A opção pela BNCC e o novo ensino médio é econômica, exige bem menos investimentos. O Estado vai economizar. Estado brasileiro, Estado do Rio Grande do Sul. Um exemplo, que eu não tenho tempo aqui de me estender, se a gente cumprisse o PNE, a União teria que investir 50 bilhões na educação básica. Nós vamos investir 500 milhões com a BNCC. Eis uma economia. Essa é a economia. Tá? Então, tanto é que o MEC e o Rio Grande do Sul reduziram os gastos, os investimentos em educação 2020 e 2021. Não é para a BNCC. Aproveitando-se da pandemia, economizaram. E a pandemia exigiu mais investimento. Hoje, eu passei por Federico, lendo um artigo do professor Fernando Schiller, do INSPER, que é professor que foi, inclusive, secretário de Justiça da IEDA. Ele diz, olha, nós com 4 bilhões poderíamos resolver todo o acesso à internet dos alunos e das escolas, tínhamos dinheiro e não fizemos. O FUST era isso, o Fundo do Amparo do Trabalhador tinha 22 bilhões, o Congresso disse, e lá dizia que era para botar internet nas escolas, esse fundo é do Fernando Henrique há 21 anos. O que o governo Bolsonaro fez? Vetou. Dinheiro para a internet para estudantes, não. Então o Brasil tinha dinheiro, tinha o fundo e não fez. Isso é opção política, tem que ficar claro. Isso é economia. Bom, aqui é um pouquinho do histórico das normas, entrando agora no ensino médio, ou seja, desde 2018, quando a BNCC foi aprovada do ensino médio, estamos aqui já há 3 anos discutindo, normatizando. O Conselho Estadual de Educação, que eu represento lá as universidades, aprovou agora, em 20 de setembro, então, o chamado RCG do ensino médio. O que é o RCG? É um documento amplo, longo, estruturado para a educação, que foi ao Conselho, o Conselho apreciou e instituiu este RCG como educação, como BNCC do Rio Grande do Sul. Então, a primeira coisa precisamos todas as escolas educadores pegar o RCG, que está no site da SEDUC, que está no site do Conselho, e começar a olhar, porque ele é o documento orientador, não é a nossa normatização. Inclusive, nosso parecer e nosso ato, por uma decisão do Conselho que eu não vou analisar aqui, ele instituiu aquele documento, e aquele documento que orienta. É o documento orientador. Bom, num outro momento, talvez a gente possa analisá-lo profundamente. Eu, inclusive, disse isso no Conselho, por isso tenho a liberdade de dizer aqui, de que, na verdade, o Conselho ele tomou conhecimento do documento. Claro que a gente dialogou bastante, né, Raquel? Discutimos muito, tivemos várias reuniões em conjunto, mas o documento base foi acatado como referência, porque é uma referência. Tá? Tenha cuidado, são diretrizes de referência, não são coisas pré-definidas, tanto que o superintendente está dizendo aqui, ó, agora vamos construir os itinerários, vamos discutir. Tá? Bem, eu quero lembrar aqui as finalidades, rapidamente, do ensino médio na LDB, que continuam, tá? E eu penso que isso aí nós temos que ter muita clareza.
Isso vale para qualquer rede estadual, municipal, federal, sistema ES, particular, que é muito forte na educação profissional. Eu não tenho os dados atualizados, mas eu acredito que tem mais matrícula na rede particular, no Rio Grande do Sul, do que estadual, do federal, né? O Rio Grande do Sul é muito forte. Lá no Conselho, que chega de processo de escolas privadas, e nada contra as privadas, é muito grande. Bom, ó, nosso ensino médio e a educação profissional técnica precisam consolidar os conhecimentos do ensino fundamental, preparar para o trabalho a cidadania, e não só para emprego, também para emprego, não só para o mercado, também para o mercado. Emprego muda, o mercado muda. O mundo do trabalho é mais complexo do que mercado. E aprimorar a pessoa, incluindo formação ética, intelectual e pensamento crítico. Como fazer isso sem as humanidades? Ou reduzindo as humanidades? Quando eu falo humanidade, é de literatura e filosofia. E compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Aqui é conhecimento das ciências. Quando foi tão necessário conhecimento de biologia, química, como é hoje, de física? Cada vez mais será necessário. Cada vez mais será exigido isso. Agora estou vendo que algumas redes estão aprofundando os itinerários justamente das ciências e naturezas, devido a essas exigências, até em função do que a pandemia nos revelou, do que a questão ambiental, climática está nos apresentando. Bem, quero me ater ao tempo, mas tem ainda muita coisa. O que a BNCC estabeleceu? Máximo de 1.800 horas de formação geral, e essa mudança não é pequena, gente. Por que botaram o máximo de 1.800? Mas nunca teve isso, gente. Era no mínimo 2.400, 2.800, mas não o máximo. Agora limitou. Formação geral, essa ampla, e o quinto itinerário, 1.200 mínimo. Aí pode ser mais. Isso para as escolas técnicas em agrícolas e em curso técnico integrado médio é bom. Mas há uma questão que é aqui no máximo. Ou seja, aquilo que vocês fazem hoje, em 3 anos, vocês vão ter que resumir, não, condensar em 1.800 e pensar o itinerário alternativo. Quais são as opções? Uma é essa. As outras 1.200, vocês pegarem as 4 áreas e fazer um aprofundamento. Linguagens, matemática, natureza e tal. Pode fazer. Pode fazer um aprofundamento das 4, de 3, de 2 ou de 1. Pode, segundo a BNCC. Claro que as mantenedoras vão orientar. O problema não está aqui, o problema está o que as mantenedoras, Estado, município e o dono da escola particular vai determinar. Porque as mantenedoras que no fundo têm esse poder mais de fato. Bom, além disso, pode-se também o chamado quinto itinerário. E aí o quinto itinerário, chamado técnico profissional, ele pode ser um curso técnico integrado com médio, eu rapidamente vou apresentar as formas, com eletivas e um projeto de vida. Ok? Eu, particularmente, acho que aqui é uma oportunidade, sim, de a gente, pelo menos, onde for necessário, diagnosticado, que o aluno do ensino médio que precise, ele saia com o ensino médio e um técnico formado. Claro que para acontecer isso vai ter que reduzir a formação geral lá. Tem que reduzir. Aí é uma discussão que tem que ser bem feita. O problema não, a situação no quinto itinerário é que não é só o técnico é permitido. São permitidas qualificações profissionais. Tipo FIC, Formação Inicial Continuada, os antigos cursos livres. Tá? Cursos são permitidos. Eu, particularmente, tenho objeção aqui no ensino médio, nas 3.000 horas, se ter curso de qualificação. Eu sou a favor da qualificação. Eu sou a favor da aprendizagem profissional, como complemento ao ensino médio. E não tirando do ensino médio para que eles entrem. Por quê? Para fazer uma boa qualificação profissional, inclusive a técnica, precisa de um sólido ensino médio. Uma boa base. O ensino médio completa a formação de base até a conclusão da educação básica. É a última etapa da educação básica.
E se ela for mal embasada, isso vai repercutir para todo o resto da vida. O professor está dizendo, né? Bom, isso vai repercutir na faculdade, na qualificação, na especialização técnica. Desculpem, gente. Bom, aqui os itinerários, vocês já sabem. Eu vou mencionar alguns conceitos, mas eu quero chamar a atenção aqui, ó. É isso que eu estava falando. O Brasil tem um sistema de qualificação profissional muito estruturado. Quem faz o sistema é esse. Nós não precisamos trazer a qualificação para dentro do ensino médio. Eu penso, e eu sei quem pensa diferente, porque olha quem faz a qualificação. Nós temos a lei da aprendizagem, que obriga as empresas, e nós temos hoje 450 mil jovens na aprendizagem, podíamos ter 1 milhão, mas as empresas não cumprem a lei. E nós temos o sistema S, que é tudo isso, o SESI, Senac, Sebrae, Secop. Vocês sabem o orçamento desses caras aí. Eu estudei o orçamento disso aí. São bilhões. Qualquer um deles tem mais dinheiro que a Seduc para investir. Desculpe-me. Podemos discutir isso em outro momento. Eu provo. Tem mais dinheiro do que a Seduc. E eles estão fazendo isso há 70 anos. Eles têm estrutura, têm laboratório. Então, para que agora? E eles têm que oferecer isso, inclusive, gratuitamente. Porque eles têm verba que o Estado recolhe e repassa para eles fazerem isso. Tá? Então, eu digo assim, por que eles vão puxar isso para uma rede de educação básica? Se já tem. Que eles continuem fazendo e vão cobrar que façam melhor. E nós vamos continuar fazendo educação básica de qualidade. Tá? Não é que eu seja contra. Então, a qualificação, se ela entrar desse modo na educação média, eu tenho minhas reservas. Mas só para registrar isso. Eu quero comentar algum desses, não dá para comentar tudo, algumas dessas questões que também impactam. Já falei, então, da qualificação, que eu peço que todos pensem bem, tá? E, obviamente, não quer dizer que esteja correto, tá? Bem, é permitido agora, na BNCC, no novo ensino médio, educação à distância, 20% no diurno, 30% no noturno e 80% na EJA. Isso o Conselho ainda não normatizou, vai normatizar agora até dezembro. Eu defendo que a EAD seja só no itinerário, não seja na educação lá da formação geral, isso eu penso. Tá? Mas entra aqui o elemento da educação. E outra, EAD, porque tem uma discussão. Ensino híbrido é uma coisa, EAD é outra, remoto é outra. É bem diferente. Essa é uma discussão que uma hora acho que a gente tem que fazer. Ontem eu cheguei correndo no hotel que estava assistindo justamente uma grande pesquisadora mostrando isso. O ensino híbrido não é EAD, não é o remoto e não é o digital. Tá? Na verdade, o híbrido ele tem que fundir as duas tecnologias. Tá? As parcerias que o Frederico mencionou, eu também sempre fui favorável à parceria, sou favorável, porém depende das parcerias. Tem um porém, não é qualquer parceria, não é com qualquer uma. Parceria boa é parceria justa, e é que seja boa para a escola, para o estudante e para os parceiros. Eu sou professor de ética, e ética, um dos sinônimos é justiça. Aí o que é justiça? Eu gosto muito de um pensador francês chamado Sponville, Conte Sponville, que ele diz o seguinte: ser justo é de que aquilo que você estabelece é bom para os dois, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista do valor. E ele dá alguns exemplos. Uma transação é justa, desculpa seu nome? Gilberto, se você me vender uma terra, ou uma casa, ou um carro, essa transação será justa se servir para você e para mim, e que a gente possa, inclusive, trocar de lugar. Se você está me vendendo um carro, e você diz que ele vale tanto, vamos inverter a transação e você compraria esse carro pelo que você está me vendendo? Você faria essa parceria pelo que está sendo oferecido? Isso é justiça. Vamos trocar de lugar. Você está pedindo 100 mil pela sua BMW. Você compraria por 100 mil? Percebam? Porque você conhece ela melhor do que eu. Estou falando do BMW, mas o exemplo dele do carro velho. Nós conhecemos o nosso carro. Eu compraria por aquele valor? Isso é justo. Bom, eu estou trazendo aqui o que já ocorreu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro aprovou sua reforma, que tem o contrato, tem tudo,
o governo, a SEDUC do Rio de Janeiro já contratou o Senai para oferecer o 5º itinerário. Por esse valor aqui, 25 bilhões, até ano que vem, 20 milhões. Bom, tem que ser justo. Isso foi bom para o Senai, foi bom para a SEDUC, é uma economia, é um ganho para quem? Mas não é isso. Vocês percebam que aqui o Estado já está terceirizando o itinerário deles? Comprou o terceiro itinerário do Senai. Não é só o Rio de Janeiro que já está pensando nisso. Portanto, o Estado vai economizar, porque não vai precisar ter professor por 1.200 horas. O Senai está dando. E outra, o Senai tem cursos super qualificados, só que a mecânica do Senai da Amazônia é a mesma daqui de Bagé. São cursos nacionais. Então não tem a diversidade, a chamada diversidade regional, local, aquilo que o Frederico falava hoje, do setor produtivo local. Porque a BNCC tem 40% nacional, 60% nacional e 40% regional, local. Mas se eu pegar o curso do Senai, que é o mesmo da Amazônia para o Rio Grande do Sul, eu estou respeitando a diversidade? Não! Estou negando, por melhor que aquele curso seja. Estou dando esse exemplo, só para a gente começar a pensar também as contradições. Mas olha aqui. Então, isso eu temo. Eu podia estar tranquilo, tá? Eu não estou no setor público. Não me preocupa, porque olha que o Estado vai economizar, está economizando. Com certeza o Senai, como ele já tem essa oferta, para ele é mais caro, mas como ele já tem a oferta, ele já tem um recurso, ele pode fazer por isso. Notório saber, professores com conhecimento especializado, prático, chamado conhecimento tácito, poderão ser aproveitados na educação profissional, também será normatizado, estamos discutindo, tá? Isso tem a ver com a discussão da formação de professores, que agora está no CNE, que lá está dito que tem que ser professor a nível de graduação, com habilitação na área técnica. Já tem gente defendendo que as escolas técnicas trabalhem com técnico de nível médio e com notório saber, ou seja, seria prescindir da formação superior. O CNE não abriu isso ainda. Alguns estados estão cogitando isso. Bom, para a educação profissional. Em 1º, 5 de janeiro desse ano, o Conselho Nacional expediu essa sigla aí, ó, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais de Educação Profissional e Tecnológica. Temos 2 anos para nos adequar. Tá? Tem gente que já está querendo se adequar agora. O que ela prevê, que eu queria ressaltar aqui? As formas existentes que vocês conhecem desde 1997, com o decreto 2208, permanecem. Não, desculpa, aqui é o 51-54. 2008 é dividir, separou. Lembramos disso. O integrado se deu em 2004 com o decreto 51-54. Então, ele continua sendo oferta integrada na mesma instituição, concomitante com 2 matrículas, e agora foi estabelecido com competente intercomplementar, que seria distinto entre instituições, porém com projeto pedagógico unificado. E o subsequente que também existe. Esse terceiro, ele é interessante, até que eu critiquei o caso ali do Sistema S, desde que o curso do Sistema S fosse também uma de convênio intercomplementar, que eles repensassem o curso deles de acordo com a necessidade local regional das escolas, do projeto pedagógico das escolas, aí sim. Tá. O que agora a Aramano trabalha? Assim. O que vocês trabalham? Assado. Agora tem que aproximar. Senão você vai botar 2 cursos, 2 currículos, 2 instituições com um aluno mesmo. Aí, fragmentação. Complica? Então, mas as oportunidades são essas. É possível integrar? É. É possível fazer com qualidade? É. Vai depender do restante. O Rio Grande do Sul, aqui nós conselho está elaborando as diretrizes estaduais, ainda para a educação profissional. E o último tema, eu esgotei meu tempo, quero abrir para o debate, mas eu quero falar rapidamente. Fazendo um pulo, educação ambiental. O Conselho acabou de aprovar as diretrizes estaduais. Eu participei desse processo, me interessou muito, porque eu sou professor de educação ambiental no Programa de Qualidade Ambiental da FEVALE, e o que nós ficamos surpresos
é de que, apesar de nós termos uma lei de política nacional de educação ambiental de 99 do Fernando Henrique Cardoso, nós temos uma lei estadual de política estadual de educação ambiental 2002 e 2010 da IRCA, o Conselho Estadual não tinha as diretrizes estaduais. Tá? A gente sabe que as escolas estão fazendo, a gente sabe que as secretarias estão fazendo, a SEDUC tem uma coordenadoria muito ativa sobre a educação ambiental. Mas o Conselho tinha que fazer também a sua norma para o Estado. E, bom, nós também entendemos que o momento agora é para a questão ambiental, climática. Não preciso ficar aqui discorrendo para vocês, que vocês estão acompanhando a gravidade mundial que é. Ou seja, desculpe, a água bateu no pescoço já. Ou a gente faz alguma coisa pelo planeta, por nós, ou não adianta a gente ficar projetando o futuro desagorizado. Porque como estamos indo, a vida humana se torna insustentável em pouco tempo. Vamos derreter de calor. Vai faltar água. A agricultura vai ser afetada. Todos os estudos apontam que o impacto na agroindústria, na agropecuária, na agricultura, inclusive do Rio Grande do Sul, é catastrófica imediatamente. Não é para o futuro, é para já, é para os próximos anos. Ou seja, como a gente traz essa discussão da educação infantil após graduação, gente, senão nós como educadores estamos falhando, nós como instituição estamos falhando. Só quero resumir isso. Então, estabelecemos as diretrizes, essa foi a comissão, não importa, a lei que eu mencionei aqui, tem uma legislação o Brasil tem uma legislação de educação ambiental super avançada. Nos falta a prática. Tá? O que a gente traz aqui que eu acho que é interessante, 2, 3 conceitos. O primeiro é o seguinte, a educação ambiental deve constituir, as escolas, toda instituição de ensino, que aqui vale para o ensino superior ao ERGS, por exemplo, tá? Todas as instituições de ensino, seja educação básica ou superior, devem se constituir como espaço integral de educação ambiental. Não é uma disciplina, não é um professor de biologia, não é um projeto, não é o dia da água, da árvore. A escola tem que ser um espaço integral da gestão do projeto político-pedagógico, permeando todas as áreas de conhecimento. Essa é uma questão central. Porque urge. Não temos mais tempo. Eu quero só destacar isso. As escolas de educação profissional deverão desenvolver estudos e tecnologias que eliminem impactos ao meio ambiente e prejuízos à saúde do trabalhador. Isso aí está na lei estadual 2002, 2010. Até eu fui surpreendido, confesso. Claro, fui surpreendido porque estava estudando lá na universidade, mas tem gente que não conhece isso aqui, que essa é uma lei estadual ainda. As escolas do campo e agrícolas deverão, aqui está um desafio, colegas, para não ficar só na teoria, se constituírem referência de educação ambiental em seus territórios enquanto espaços integrais de práticas e vivência dos estudantes. Aqui estão todos os temas que podem ser trabalhados, desde agrotóxico, queimadas, transgênicos, segurança alimentar, passa tudo, não vou ter tempo de discorrer. Sabemos que não vamos ser dizendo que a educação ambiental não vai salvar o planeta, mas ela é necessária. Quem está destruindo em alta escala, nós sabemos que é o sistema econômico. Eu recomendo esse livro aqui, do Luiz Marques, da Unicamp, Capitalismo e Crise Ambiental. O colapso ambiental, não é crise, é colapso ambiental. Escrevi errado. Esse modelo que está destruindo. Agora nós temos que, inclusive, discutir o modelo. O secretário-geral da ONU, que fez um discurso agora na COP26, chega de transformar a natureza em nosso banheiro. A nossa representante aqui dos povos indígenas, a estudante, também diz que, olha, onde o nosso presidente falou em salvar o planeta, a vida no planeta, é isso que se trata. E aí eu quero encerrar, tinha mais coisas, mas eu quero debater com vocês. Uma pergunta que eu deixo para vocês, o que nós podemos fazer a partir de 2022? Tá? E eu vinha dirigindo às 4 horas ontem pensando, eu queria dizer para vocês que eu gostaria de ver as escolas do campo, as escolas agrícolas liderar uma educação ambiental, ser referências em todos os sentidos, tá? Não lá dando um projetinho, um curso, uma disciplina, pegar
a área que vocês têm e implementar lá toda a conservação possível e necessária, desenvolver projetos, criar uma feira estadual de práticas de educação ambiental na rede estadual, tá? Criar prêmios, feiras, projetos, que isso incentiva. Não é premiação no sentido utilitarista e mercantilista. Tá? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. A Liberato, de novo, uma escola técnica bastante de referência, além de vários fatores, ela trabalha pesquisa já há 20, 30 anos. E com as suas feiras, com seus projetos de pesquisa, chegou a Mostratec a nível internacional. Ela incentiva, então, práticas nos mais diversos campos do conhecimento, inclusive na sustentabilidade, na questão ambiental, ecológica e tal. Então, eu queria desafiá-los a vocês pensarem algo que vocês possam ser liderança, referência sobre esse tema no Rio Grande do Sul. Não é a norma que vai resolver, não é a educação que vai resolver, é a educação destas gerações que estão se formando. Elas precisam compreender o que estamos fazendo com a destruição do meio ambiente, e ao destruir o meio ambiente, estamos nos autodestruindo. Não sou eu que estou falando. Barraca Spinoza, 1600 e pouco. Ele dizia: Deus é a natureza. A natureza é Deus. Nós somos natureza, nós somos parte da natureza. E quando estamos destruindo a natureza, estamos sim nos autodestruindo. E é isso que nós estamos fazendo. Como podemos repensar isso pela nossa educação? Isso eu gostaria de trazer para vocês. Claro que na época se optou pelo modelo cartesiano, que era a dicotomia homem-natureza, técnica, progresso, e o resultado não sou eu que estou dizendo. Durante a COP o discurso era o seguinte: chegou a fatura da industrialização. Chegou a fatura do desenvolvimento científico e tecnológico moderno de uma ciência tecnicista que diz: homem, conheça, domine a natureza e explore. Foi feito. O resultado está aí. O mesmo homem agora tem que parar e dizer: homem, pense, repense e salve a natureza. Termino com essas 2 frases aqui, me permito. Darcy Ribeiro falou há 30 anos isso. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto das elites. Desculpe, cada governo que entra e muda, e cada um que faz, isso é um projeto. Tá? Eu estou convencido disso cada vez mais. E olha que eu li domingo dessa atriz e diretora, Carla Camurati: no Brasil tudo sofre desmonte. É uma coisa muito delicada, porque o país não consegue sobreviver destruindo aquilo que havia sido construído, mas sim aprimorando e refletindo. Temos que parar de derrubar o que foi tão difícil de ser desenvolvido. É incompreensível que a gente se sabote desse jeito. Vale para qualquer área. Uma educação, o Luiz Antônio Cunha chamou o zigue-zague da educação brasileira. Cada governo, cada ciclo de governo, uma nova política. Cada ministro ou cada secretária, outro ciclo. Nós não resistimos nenhum governo. Isso não pode continuar. E quem pode botar o freio somos nós, sociedade, educadores e escolas. Obrigado e fico à disposição agora para o diálogo. Nós vamos abrir agora para umas 3 perguntas. Quem quiser se manifestar, por favor. Gabriel, parabéns pela tua posição que você toma à frente da BNCC, e conseguiu deixar bem claro que a BNCC ela é ideológica, né? E tem 2 coisas que eu acho interessante para representar. Quando é ideológico, não tem as falsetas, que dizem tem um benefício e esconde o objetivo dela. Tem 2 falsetas da nossa BNCC que deixam claro o ponto ideológico dele. E uma delas, você citou aqui a questão do teto de 1.800 horas para a educação geral, básica geral, contudo no escopo
da BNCC deixa claro que a intenção é trabalhar com um ensino integrado. E aí ela consegue separar a educação geral dentro do momento, dizer, até 1.800 horas. Pois se é integrado, não deveria ter isso, né? A outra faceta que existe, também você citou a questão das parcerias, é que os parceiros definirão o seu próprio currículo. Então, talvez, falar um pouquinho mais sobre isso. Professor Gabriel, na verdade, eu tenho a impressão que nós fizemos tantas reformas tentando achar um rumo e não encontramos esse rumo ainda, né? Se pegarmos todas as reformas que o Império fez, também a cada troca de gabinete ocorriam reformas na educação. E chegamos no ano 2021 e ainda nos perguntamos qual é o rumo mesmo do ensino médio. E de sem consciência é muito difícil essa resposta, né? Parece que andamos muito em círculo e não em espiral, que ao menos tem uma saída para cima. Então, no fundo, parece que é um infinitivo questionamento. Qual é a saída mesmo, né? E ela precisa ser encontrada por nós. Porque não adianta importarmos um modelo, talvez esse modelo não exista em outro país, nós temos que encontrar o nosso modelo. E daí precisaremos nos debruçarmos com seriedade, com discernimento, com consciência crítica, num compromisso de todos. E não essas alternativas que vêm a cada governo. Eu gostaria de fazer uma colocação. Nós estávamos conversando anteriormente sobre essas questões e o que o professor Heitor coloca é importante. Mas eu não sei qual é o seu parecer sobre isso, mas eu vejo algo maior que nós não definimos. E esse, para mim, é o problema. Onde é que nós queremos chegar? Essa é a questão. Eu acho que quando nós definirmos aonde nós queremos chegar, nós podemos e devemos definir políticas públicas de Estado, e não de governo. Para não ficar todos os 4 anos se gastando dinheiro, e o próximo que entra joga tudo no lixo e começa tudo de novo. Eu penso que devemos definir essa questão. Aonde nós queremos chegar? É uma coisa que a gente aprende no banco escolar, no planejamento, né? Aonde queremos chegar e o que precisamos para chegar lá. Eu acho que a partir do momento que nós temos definido isso como uma política de Estado e não de governo, nós vamos começar, sim, a evoluir. Não sei o que o senhor pensa. Obrigado. Permito então comentar, porque depois, se possível, dá para fazer mais algumas. Seria objetivo. Gente, primeiro, essa discussão de ideológico ou não ideológico, eu não sei por que isso subsiste ainda. Isso na Grécia Antiga se discutia, todos temos ideias, e ao termos ideias, temos ideologia. O ser humano pensa, ao pensar tem ideias, e essas ideias, o conjunto das ideias forma uma ideologia. A ideologia assumiu esse aspecto negativo, pejorativo, foi com Napoleão. Quando ele foi criticado lá no parlamento, uma ala era contra as loucuras dele e a outra o apoiava, mera coincidência com os tempos de hoje, e era acusado de ideológico quem era contra Napoleão. Como pode ser considerado ideológico quem é contra o Bolsonaro, quem é contra o Lula, quem é contra o Leite. Gente, Paulo Freire e tantos outros. Ideologia está em cada um, em cada escola, em cada programa, em cada política, em cada governo. E Paulo Freire diz, a educação é um ato político e um ato ideológico. Pô, é só ler aquele livrinho, A Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire.
que ele lá diz o que a educação exige? Ser ideológica. Senão não é educação. Nós trabalhamos com ideias, com conceitos, com teorias. Isso forma ideologia. Claro que o ideológico assumiu esse sentido pejorativo, porque foi dado um sentido pejorativo. Odeio, por favor, quem ainda critica que você tem isso ideológico, lê o que é a ideologia de Maria Helena Chauí, livro básico de filosofia. É isso, gente. Então, assim, ó, eu discuto. A pessoa, quando diz que isso é ideológico, o que ela fala já é ideológico também. Também é ideológico. Então, não tem problema. Nós temos que ser capazes de conviver, debater ideias, coisa que na filosofia nasceu assim, debatendo ideias. Nós não precisamos concordar, mas respeitar, debater as ideias diferentes. Eu respeito as ideias de todos os governos, de todas as questões teóricas. Nós trabalhamos com diversidade. A escola e a universidade precisam ser um espaço de discussão de ideias, mas as mais absurdas que sejam para alguns. A ex-reitora da URGS, Vrana, tem um livrinho que se chama Universidade Fora do Poder. Pode ser escola fora do poder. É um espaço, ela diz, que onde pode se discutir e deve se discutir tudo, sim. Vocês vão discutir na escola, vão discutir aonde? Numa família católica, apostólica, romana como a minha? Ainda bem que a escola me abriu os olhos e disse que a minha comunidade tinha muito preconceito, minha família tinha muito preconceito. Eu vivia na comunidade polonesa, que a gente podia trabalhar com negro, mas não podia com o mesmo baile com negro. Podia ir na missa com negro, mas quando a igreja decidiu que todos somos iguais, fez aquela campanha fraternidade, meus pais disseram que o padre não pisava mais na casa deles. Amo meus pais, mas não pude concordar. E quem me fez ver isso foi a escola. Por isso o ensino domiciliário é perigoso. Então, ideológico, isso aí. Essa questão de integrado é muito importante. Olha, gente, a Lei 13.415 da reforma do ensino médio, vocês sabem o que diz no caput? Ela não fala de BNCC. Institui uma política de fomento ao ensino médio integrado até chegarmos a 4.400 horas. 4.400. Essa é a Lei 415. Se agarrem em escolas agrícolas. A lei diz isso. Agora, querer reduzir a 3.000 ou a 1.800, fere a Lei 13.415. É até 4.000 e pouco, porque o programa prevê 7, o ensino médio integrado, aí tem um avanço nessa lei. Que é nós chegar a 7 horas por dia, é o que a União Europeia faz. O aluno português, o alemão, vai estudar das 8 às 5, e com bom intervalo. É isso, gente, tá? Então ela prevê isso. Só que agora se esqueceu que é uma política de ensino médio até 7 horas diárias, até 7 horas. E não máximo de 1.800, não 3.000. Isso está na lei, isso é importante. Ela institui essa política. Só que desculpem aí, como eu disse, isso está na lei, isso está na BNCC, só que agora, quando começa a chegar na escola, nem se fala mais nisso. Não esqueçamos disso. Sim, tinha que aumentar, chegar a esse horário. Aí sim, pode as escolas terem um ensino médio de 3 anos, faz as 1.800 gerais, faz as 1.200 de aprofundamento, mais o curso técnico, a lei. Está legal. Agora, se as mantenedoras vão permitir, gente, vamos entrar na discussão que eu levantei. Vai ser uma questão de gestão e de financiamento. Por isso que sem financiamento também não há educação. A definição, sim, eu já mencionei, tá? As mantenedoras têm esse poder que vocês sabem, não vou discorrer aqui. Agora, para mim, existe um problema mais sério, que é onde que eu tenho me dedicado. A reforma nasceu com o discurso de respeitar a vontade dos estudantes, protagonismo juvenil, escolha dos estudantes. Desculpe, as mantenedoras públicas e privadas já estão definindo sem escutar os estudantes. Até porque esses 2 anos não deu para escutar. Os estudantes não estão sendo. Os estudantes vão chegar e já está pronto. Desculpe, aí esse discurso é ideológico. O que é o ideológico? Aquilo que eu digo, mas nas entrelinhas é outra coisa também. Em breve chama em trabalho isso. Vocês vão poder escolher. Ótima ideia. Chego lá, a escola já definiu, a mantenedora já definiu. Os jovens vão escolher o quê? Já vai ter gente na discussão, no Estado, a iniciativa privada do Rio Grande do Sul, que ali está até 5 itinerários. A iniciativa privada defendeu que na privada pode um itinerário só. Como é que vai escolher de um itinerário?
Tem mantenedoras públicas dizendo máximo 2. Como é que vai escolher? Além de ser 2 só, já vão estar escolhidos. Percebe? A gente não pensou um mecanismo de flexibilidade com as escolas. Então não vai ter escolha. Tá? Agora, nós temos que fazer valer isso aqui no bom sentido. Nós temos que ter flexibilidade. Nós temos que ter aquilo que se chama trilhas itinerárias, que aqui, acho que depois a Raquel acho que vai falar, amanhã pode mostrar. É possível. Nós, nas universidades, estamos fazendo um pouco disso há bastante tempo. Lá a gente chama de disciplinas eletivas, optativas, complementares, que ele tem que fazer aquelas 4 e outras 3, 4 ele escolhe. Entendeu? Ele vai... A Universidade do ABC do Rio de Janeiro, gente, o aluno entra na universidade sem precisar escolher curso e sai o que ele quiser. Ele vai fazendo, e vai sair engenheiro, vai sair físico, vai sair... Só que lá na universidade tem todos os pré-requisitos, gente. Ela não pré-define. Eu não quero estudar isso, eu quero aquilo. E ele vai compondo um itinerário. O caso da Universidade do ABC do Rio de Janeiro, então, já é uma experiência. Aí foi falado, segundo Heitor, quando você fala... Primeiro, o que você falou não é pergunta, eu concordo plenamente. Tá? Esse é o problema do ensino médio. Agora, o que você me fez lembrar aqui, nós temos boas experiências de ensino médio no Brasil. O que a gente está com dificuldade é de sentar com essas boas experiências e pensar qual é a síntese disso. Não adianta copiar modelo, eu concordo. Nós temos que ter o nosso modelo, tá? De ensino médio, inclusive. Então, vou dar um exemplo. A rede federal tem um bom ensino médio. Várias escolas da rede pública estadual têm um excelente ensino médio. Várias escolas particulares. Tá? O próprio sistema S tem uma formação tecnológica boa. Por que a gente não compõe destas diversas experiências, de diversas redes, de diversas escolas, Tá? Eu acho que ninguém fala que a rede federal tem se a gente pegar avaliações de desempenho, quem que é em primeiro lugar tem melhor desempenho na avaliação no Brasil? A rede federal. Por que não se pega como referência? Claro que nós não temos condição de transformar tudo que a rede federal é. A Liberato é outra referência para o Estado. Aí dizem, mas a Liberato lá tem salário melhor, é seletista, é verdade, mas é isso que todos deveríamos ter. É isso que o Requião tentou fazer no Paraná. Um professor de educação básica de superior ganha a mesma coisa. Por que eu deixei a educação básica e fui para a faculdade? Porque a faculdade me paga melhor. Aí o Requião fez lá o salário do professor, graduado, especialista, mestre, doutor, seja das universidades estaduais, é o salário da universidade superior. Educação do Paraná Público. Então temos boas experiências. Nos falta aí que é a construção desse processo. O Brasil tem boas experiências, tá? Bom, a própria... tem outra rede que é também uma avaliação boa, mas é um outro modelo, são as escolas militares. Não sei se vocês sabem. Você sabe qual é a rede que mais investe, olha o que eu estou falando, mais investe aluno ano? O aluno ano da escola militar custa R$19 mil para o Estado brasileiro. O aluno ano dos IFES custa R$16 mil. O custo aluno ano do Sistema S, 14 a 15 mil. O custo da rede pública, 3 a 4 mil, conforme o Fundeb. Sim, concordo. Não, concordo. E as próprias universidades federais, tá? A própria UERJ está com um ano atrasado. Então, eu concordo. Não, eles estão um semestre atrasado, mas poderiam ter voltado. Eu concordo contigo. E por fim, acho que o colega aqui, desculpa, que falou, que país queremos? Nós temos que ter, temos uma literatura assim, de gente fantástica. Qual é o país que nós queremos? Qual é a nação que nós queremos e que educação para construir esta nação que a gente quer. De fato, por isso que a frase do Darcy Ribeiro tem sentido. Que projeto de nação nós queremos para o Brasil? Dá para discutir qual é o projeto de nação que a elite brasileira tem. É o que ela está praticando há 520 anos. Eu não tenho dúvida disso. Desculpa, o projeto da elite brasileira é esse que está aí. É esse. 20%, 30%, tendo que os outros 70% não tem. Qualquer indicador, qualquer evidência, né, Frederico, que a gente pegar de renda, de trabalho, de emprego, de escolaridade, vai mostrar isso. Então, nós temos uma sociedade brasileira de 1/3. Isso eu ouço há 30 anos de especialistas. Nós não temos uma sociedade que inclua 100%. 1/3. 1/3 também. 2/3 está assim. Então, nos falta um projeto de nação e para esse projeto de educação brasileira. Então, a educação não é só para trabalho, não é só para prosperidade profissional.
É para a cidadania. Por isso que não está na LDB. Ajudar a construir esse país. E o Frederico levantou. E me preocupa quando os jovens, inclusive do Anchieta, saiu nessa segunda-feira. Desculpa, meu filho estudou no Anchieta. E é uma escola que tem os jesuítas, né? Vocês sabem, não estou elogiando que o jesuíta, mas o jesuíta tem uma tradição de educação. Eles têm uma educação sólida. Não dá para negar isso, pela experiência. Agora, segunda-feira, agora, eles comemorando a formatura, invadiram Anilo Peçanha, rojões, fogos, bêbados, segunda-feira, 8h30, 7 da manhã, apedrejando o carro. Gente, estou falando de jovens de classe média alta. Que cidadãos são esses? É uma escola que tem uma forte formação acadêmica, mas precisamos ter a formação humana, cidadã. Isso seja em qualquer projeto de educação, seja escolas militares, o sistema S, a federal, a estadual, a particular. Então, isso, acho que o colega colocou bem, é o nosso norte. Tem ainda 4 minutos, Feliz. Não sei se querem encerrar, eu estou à disposição.